Houve uma mudança aqui, viu, pessoal? A gente ia conversar com o Heitor Oliveira, do Bloco Comuna que Pariu, mas quem está aqui na tela para conversar com a gente é uma outra pessoa. Eu até peço desculpas a vocês, porque a gente divulgou ao longo dos últimos dias a participação do Heitor, mas quem está aqui para conversar com a gente, representando o Bloco, o Comuna que Pariu, é o Kaique Guerri. Kaique Guerri, que é membro do Bloco, está aqui com a gente para conversar conosco. Bom dia, Kaique, tudo bem? Bom dia, Anderson. Bom dia, Faixa Livre. É uma honra estar aqui nessa trincheira da comunicação brasileira do Rio de Janeiro. Então, salve aí, bom dia para todo mundo. Eu quero agradecer a tua presença, viu, Kaique, representando o Comuna que Pariu, um bloco bastante tradicional aqui do Carnaval do Rio de Janeiro, que desfila na próxima segunda-feira aqui no Rio, já o desfile, como eu disse aqui, muito tradicional, vai desfilar ali no centro do Rio de Janeiro, sempre com uma mensagem política bastante afiada. E em 2026, Kaique, vocês trazem nesse desfile, no enredo, vocês vão levar às ruas o tema Não Temos Tempo de Ter Medo. Esse é o enredo, uma composição da Manu da Cuíca, da Bélia Lopes, do Luiz Carlos Máximo e do Bochecha Bilhait, que são os compositores desse samba do Comuna que Pariu do ano de 2026. Com referências à resistência ao golpismo no Brasil e também no mundo, ao avanço do imperialismo aqui no nosso continente, exaltando figuras como Simão Bolívar, Che Guevara, Salvador Allende e Zumbi dos Palmares, o Comuna, mais uma vez, vai às ruas, o Kaique, fazer um carnaval, fazer do carnaval uma trincheira de luta sem perder a irreverência e a alegria sempre característica do bloco. Kaique, sem me alongar muito aqui nessa introdução, eu queria te ouvir a respeito desse samba de vocês do Comuna para o Carnaval 2026, falar um pouco também sobre as expectativas do bloco para esse desfile. Parabéns mais uma vez por conseguir colocar o desfile, o bloco na rua, viu? Obrigado, Anderson. Pois é, a camisa, inclusive, fiz questão de trazê-la aqui hoje, ela fazendo uma referência ao nosso continente, né? Assim chamado desde a colonização por América, mas, enfim, a gente até poderia fazer um debate a respeito do qual o nome de devido desse continente, né? Mas seja pelo nome que nós recebemos na colonização ou não, a gente aqui na América Latina, a gente não tem tempo para ter medo, né? A gente fazendo uma referência direta aí ao Carlos Marighella, né? Uma frase bastante acunhada a ele, não sei se é originalmente dele, mas foi quem acabou fazendo ela ficar mais famosa. E, bem, isso é só um enredo, né? Só o tema, né? Para quem, de repente, não está por dentro de como é o funcionamento dentro do Comuna que Pariu, de dentro para fora, né? Então, a gente é um bloco de carnaval, mas com alguns traços das escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, que também se difundiram pelo Brasil afora, né? Ou seja, a gente, todos os anos, a gente produz um tema, um enredo, né? E, consequentemente, um samba enredo. Então, a nossa bateria, conhecida como a Bateria Maluca, vem aí para dia 16 de fevereiro, né? Segunda-feira, a famosa próxima segunda, defendendo esse enredo, né? Que para a gente é muito importante. A gente já vem fazendo algumas críticas aí a esse cenário, a esse contexto, né? Histórico-político que nós estamos vivendo, e, obviamente, sem perder a irreverência, sem perder a ternura, mas fazendo algo o que está ao nosso alcance, né? Não só fazendo algo, qualquer coisa, mas também fazendo justamente, aproveitando o máximo que a gente pode da nossa atuação cultural na cidade do Rio, na Lapa, né, especificamente. Então, a gente não está com tempo realmente, né, para ter medo. E aqui na América Latina o buraco é um pouco mais embaixo, né? Tendo em vista que é aqui que a gente entende que acontece toda a relação dependente desse capitalismo que falha e vai falhar, né? E a gente sabe disso, né? Como o João Carvalho tanto fala, e está aqui presente na Faixa Livre com frequência, né? Então, essa é um pouco da nossa resistência em formato de enredo, né? Em formato de tema. Então, aqui na América Latina, a gente vem vendo desse processo, como vários outros analistas já passaram hoje e ao longo desde virou o ano 2026, portanto, a gente já tinha muita coisa para resolver. A gente mal gritou um feliz ano novo. E nosso continente, né, o nosso país, a gente aqui do Brasil assistindo a tudo isso sem poder fazer muita coisa, né? Então, a gente, enquanto um bloco, falou assim, não, peraí, tem alguma coisa para ser feita assim, a gente pode verbalizar isso no nosso desfile, né, no nosso grito de carnaval. Toda essa conjuntura que, na verdade, tem não só um culpado, né? A gente está falando bastante do Donald Trump, e isso está presente no nosso samba, mas a gente sabe que vários outros elementos, né, que venderam, por exemplo, lideranças como o Maduro para ser sequestrado, né? Ele não foi sequestrado apenas porque ele não é favorável ao capitalismo ou ele é chavista demais, né? A gente sabe que tem uma série de posicionamentos do próprio presidente da República aqui do Brasil, que, vou colocar assim, vendeu, né, uma outra liderança do mesmo continente. Então, essa falta de solidariedade,
ela também é um marcador de por que a gente sofre, né? Ou por que a gente, nesse momento, a gente precisa gritar que a gente não tem tempo de ter medo. Ou seja, a gente poderia estar enfrentando um contexto diferente se as decisões, né, de outras lideranças, se as decisões de organização popular também fossem mais à esquerda, né? E justamente por não estar mais à esquerda, a gente também está sofrendo e precisando dar esses gritos também, mesmo que no meio de uma folia, no meio de um carnaval, a gente também está falando de um assunto muito importante para sequência do ano e a sequência, né, da década, de repente, né, do nosso continente, do nosso país. Sem dúvida alguma, o carnaval é um espaço de militância política, sem sombra de dúvidas, importante vocês trazerem esse recado no Comuna que Pariu em 2026, esse enredo Não Temos Tempo para Ter Medo. O Kaique, vocês esse ano vão ficar ali do lado do Palácio Pedro Ernesto, na rua do Guanabara, como vocês fazem tradicionalmente, ali vai ser a concentração de vocês? Então, Anderson, tem um pouco, acho que esse é o terceiro carnaval, se não me falha a memória, que nós agora fazemos parte da agenda oficial de blocos da cidade. E até mandar um grande abraço aí, fraterno, aos camaradas e companheiros do Coreto, né? Que Comuna que Pariu, Agitoe, uma série de blocos que fazem parte dessa liga e que para a gente foi muito importante para justamente estar fazendo parte dessa agenda oficial. E aí, falando sobre o local, por isso fiz essa abertura, né? Porque a gente está agora fazendo o nosso desfile na rua Henrique Valadares. Para quem conhece mais ou menos, é nos fundos do prédio novo da Petrobras, né? Aquela reta que no final vai dar no cordão do Bola Preta, na sede, né? E depois a gente vai até a primeira passarela da Avenida Chile. Então é uma reta, literalmente, começando ali quase que da Cruz Vermelha, um pouquinho depois, mas na Henrique Valadares. E vamos pegar aquela reta ali até a Avenida Chile, no outro prédio da Petrobras, aliás. Concentração, então, lá na Henrique Valadares, no centro do Rio de Janeiro. O Caí, como é que foi colocar o bloco na rua esse ano? Eu sei que vocês sempre têm dificuldades, como os blocos mais independentes, enfim, têm dificuldade para fazer o financiamento do cortejo. Como é que foi colocar o bloco na rua esse ano? Vocês conseguiram os recursos para financiar a ida do bloco às ruas do Rio? Pois é, camarada, adoraria chegar aqui e falar que as nossas contas estão todas pagas e que o carnaval já está pago e que ninguém vai se endividar. Mas, na verdade, se não fosse a nossa organização, né, seja da direção ou até, consequentemente, dos ritmistas, né, que se cotizam para que o coletivo arrecade o máximo de fundos para colocar, então a gente vende camisa, vai ter camisa, aliás, para vender lá no dia, e são com formas, né, como essa da camisa, da cotização, que fazem a gente viabilizar ou procurar o máximo de viabilidade para esse carnaval. Mas a gente ainda não conseguiu pagar o nosso desfile, que está aí passando da casa dos 30 mil reais, porque, de fato, né, a gente conseguiu uma estrutura com carro de som, a gente conta com muitos camaradas da área da cultura, trabalhadores da cultura, como músicos, musicistas, de diversos instrumentos, né, desde um trompete até um violão, um cavaco, entende? Então, assim, se não fosse esses camaradas, até seria muito mais do que 30 mil, ou nem estou aqui falando um valor último, né, que eu tenho de cabeça. Enfim, a gente, então, esse processo não está sendo fácil para nós, uma vez que a gente também tem que fazer as críticas políticas, né? Às vezes as pessoas acham que a gente não quer misturar as coisas, mas as coisas não dá para se desligar, elas não se separam, né? Como aquela diferença, né, que a gente aprende na escola, o fenômeno químico e o fenômeno físico, né? Aqui é muito do fenômeno que é aquele que a gente não consegue fazer a separação, né? Gostaria muito que a gente pudesse. Então, a gente, infelizmente, né, ainda que tenha iniciativas do governo do Estado, né, através da sua Secretaria de Cultura, a gente tem visto que o governo do Estado tem metido em situações das mais complicadas e que justamente envolve o orçamento, né, ou seja, da nossa contribuição enquanto morador do Estado. Enfim, a gente tem uma grana para receber enquanto edital, é uma forma que outros blocos também acabam conseguindo viabilizar, mas essa grana objetivamente ainda não chegou. Então é um pouco complicado, não vou, né, sem rodeios. Uma grana que está prometida, né, que é um edital, portanto não tem nenhum pedido, por favor, me dá um dinheiro aí, né, uma iniciativa do próprio Estado, mas que ele acaba sendo falho e é até difícil de entender, né, porque para a gente não consegue falar com o aluguel do som, sabe, o camarada que vai fazer o boom, vai ficar no meio da bateria segurando o microfone, fazer a captação, ou o camarada que está dirigindo o caminhão. É difícil a gente falar assim, depois do bloco, a gente paga vocês, que o Cláudio Castro tem uma grana aí para dar pra gente, né?
não funciona assim, né? A nossa conta de luz em casa, a gente não paga quando a grana tiver. A gente tem que pagar no dia, na hora. Os trabalhadores têm que pagar suas contas também. Então é um pouco complicado e acaba sendo uma resistência, né? A gente ficar falando essa palavra, parece que ela fica desgastada, mas é uma verdade mesmo, né? A gente não consegue contar com um Estado que, de fato, e deve ser porque é um Estado burguês, contar com um Estado que vá dar conta da nossa cultura popular, né? Então a gente tem que fazer da nossa forma, né? Como muitas vezes na favela o asfalto não chega, o que a gente faz? Vamos fazer o ratatá e a gente vai fazer o asfalto, né? Então é um pouco nessa pegada que a gente está fazendo o Comuna que Pariu, botando o Comuna que Pariu mais um ano, né? Desde 2009 na rua, porque a gente até procura fazer e ver as vias formais, né, e legais para buscar essa grana, mas ela demora, né? Não é só o Comuna que sofre com esse problema, não. A gente conversou com o pessoal do Loucura Suburbana, que desfila, aliás, hoje aqui no Rio de Janeiro, a partir das 17 horas, lá no Engenho de Dentro, em frente ao Instituto Nísio da Silveira. O pessoal sofre o mesmo problema. Tem recursos, mas que ainda não foram liberados pelo governo do Estado. É lamentável toda essa situação. Agora, você está com a camisa, ela está à venda em algum canal específico do bloco, o Kaique? Fala até a respeito da camisa, onde é que as pessoas podem adquirir, só lá na hora, ou as pessoas podem comprá-la pela internet, enfim, como é que as pessoas podem adquirir essa camisa? Que ajuda, inclusive, especialmente no financiamento do bloco, né? Com certeza, Anderson. A gente procurou fazer um preço mais baratinho que a gente pudesse, sim, né? Porque para produzir uma camisa de algodão e tudo mais tem custo também, né? Então ela está no valor de R$60. Uhum. Temos o tamanho P ao Extra GG. E aí aqui é referência ao nosso continente, o nosso Não Temos Tempo de Ter Medo. Esse aqui é o modelo P. Então a gente está fazendo a venda nos dias de ensaio, quarta e quinta-feira. E aí recomendo para quem tiver interesse compartilhar lá no Instagram, mesmo que não vá comprar, e para quem tiver interesse em comprar, entrar em contato pelo Instagram mesmo no inbox, e aí a gente vai passar as orientações certinhas de como fazer a aquisição, como buscar ou retirar. Então a gente vai estar vendendo hoje no nosso ensaio, e também lá no dia do desfile na Henrique Valadares, no valor de R$60 a camisa. A gente também, a camisa desse ano, mas rapidinho antes, tiveram outros anos que tivemos sobras de camisas, e essas até mais baratas do que essa. Uhum. Eu tenho agora o valor de cabeça, o preço, né, dizendo de cabeça, mas também contaremos com vendas de outros modelos anteriores, e aí, enfim, para a galera que às vezes gosta de fazer coleção, né, tem uns folhões aí que já frequenta há muito tempo, e a galera faz coleção de, tem 2016, 2017, então quem ainda quer fechar a coleção também vai ter a possibilidade. Mas, enfim, seja a nova ou a mais antiga, a gente, lá na Henrique Valadares, na segunda-feira, teremos disponibilizadas, sim, as camisas à venda. E o ensaio de vocês acontece onde hoje? E que horas, o Kaique? Ele não é um ensaio verdadeiramente aberto, né, ao público. Ele não é um ensaio que é um evento. Mas lá é uma base nossa que a gente consegue, por exemplo, fazer a passagem da camisa. Então, essas orientações... a rua, né, que você perguntou, é na rua Riachuelo, na Lapa também. Então, para mais orientações, como número e horário que a gente vai estar lá à disposição para retirar essa camisa, né, e fazer a venda, mandar uma mensagem no inbox do Comuna que Pariu, @Comuna que Pariu, que lá a gente consegue te dizer o horário, porque pode ser que chegue num horário que a gente esteja tocando, né? Então a gente não vai conseguir dar uma devida atenção para quem for fazer essa retirada. Aí manda uma mensagenzinha lá que a gente, no carinho, com certeza faz essa marcação. É o contato só pela rede social mesmo, não há nenhum outro espaço, porque eu tenho até uma espectadora nossa aqui, a Marinil, dizendo aqui, não tenho rede social, como adquirir? Vai ficar difícil, né, Kaique? Eu recomendo, então, para a camarada, de repente, dar um pulinho lá, mesmo que não vá pular o carnaval com a gente. A nossa concentração, antes, acho que eu não falei, né? Às 14h está marcada, né, oficialmente na agenda de blocos, ali na Henrique Valadares, porque ali tem outros blocos, né? A gente sabe, a nossa cidade tem vários blocos, e às vezes eles compartilham do mesmo espaço e tudo mais, então tem toda uma dinâmica, onde a Rio Tour entra para organizar o pagode. Então, a partir das 2h é o nosso bloco. A gente está ali para sair às 3h, ou um pouco depois disso, começar, às 3h, e aí um cortejo lá para o final da tarde. Então a gente toca bastante tempo parado, contando até com uma apresentação prévia ao nosso bloco, o Trio Todas as Cores, e para camarada e outros foliões e foliãs que queiram, de repente, só para passar para buscar a camisa, pode chegar lá a partir das 2h que a gente já vai estar lá com a banquinha montada, consegue até tirar uma foto e ficar bonitão nessa mesma foto. A partir das 2h, na próxima segunda-feira, na concentração do Comuna que Pariu, lá na rua Henrique Valadares, no centro do Rio de Janeiro. Você que quiser adquirir a sua camiseta, pode ir lá na concentração do bloco na segunda-feira. O Kaique, eu queria que você, para a gente fechar aqui até o nosso papo, falasse um pouco a respeito do seguinte: o carnaval ele tem conseguido se manter
como esse espaço de resistência, mesmo com todas essas investidas que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos, não só dos horrores do protofascismo, mas também de uma lógica neoliberal que domina o nosso país ainda, infelizmente, e segue comandando a partir desse governo Lula 3. Como é que você vê o Carnaval hoje como espaço de resistência diante do neoliberalismo e diante do protofascismo que, lamentavelmente, se mantém com muita força no Brasil? Bem, Anderson, como as ondas do mar, eu acho que o Carnaval, como uma coisa que é anual, exceto aí quando a gente passou pela pandemia, mas ainda assim tivemos forças populares que queriam Carnaval na rua, né? Até abrindo um debate perigoso. Mas eu acho que é uma oportunidade anual que a gente tem com o Carnaval, que é a organização popular, que é a manifestação do povo, é a cultura popular quem está falando da sexta-feira de Carnaval até a quarta de cinza, e às vezes até para alguns foliões até a quinta, até porque as escolas de samba desfilam no sábado das campeãs e tudo mais. Então, no meu modo de ver e na nossa forma de construir esse bloco, e aqui estou falando enquanto Kaique, poderiam outros camaradas também da mesma organização apresentar outras perspectivas, né? Não é um problema. Mas sempre é uma oportunidade da gente conseguir, ao mesmo tempo, né, enfrentar esse contexto. A partir do Carnaval, a gente mirar, fazer uma boa mira e atirar nossa flecha para que a gente, no próximo ciclo, consiga, então, fazer coisas melhores, né, que a gente consiga tomar decisões melhores. E aí, sobre o aspecto do Carnaval, de fato, né, Anderson, a gente vive um momento que o neoliberalismo nada de braçada, né? Seja aqui na Lapa, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Então, é difícil a gente estar fazendo qualquer tipo a gente está sendo uma super resistência, mas a gente, na prática, está vendo outras coisas, né? Então, a gente falou de dificuldades aqui de colocar o bloco na rua, mas eu acho que assim, junto disso, né? Mas não, ainda assim, o Carnaval é uma nova oportunidade, né? É como se a gente pudesse, então, colocar uma lente durante esses dias para conseguir enxergar os nossos e as nossas de uma outra forma e, de repente, se inspirar nessas outras expressões, nessa outra forma de viver. Porque o Carnaval ele é justamente uma posição contrária a um projeto de país histórico, né, que a gente vive, né? Então, se os eugenistas lá atrás falavam que em 2020 não teriam pessoas, por exemplo, da minha cor, falando publicamente numa rádio, eles erraram, né? E erraram porque, na verdade, muita gente fez com que esse projeto desse errado. E, na verdade, essa é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, né? Porque foram os nossos ancestrais que fizeram esse caminho aqui, né? Como o Chico Buarque disse, né? Na sua música, né? Tipo, por aqui sambaram os nossos ancestrais, né? No mesmo lugar, né? Seja na Marquês de Sapucaí, na Henrique Valadares, no mesmo chão, e isso é muito importante, né? Pode não ser importante para as culturas colonizadoras, mas o chão ele é muito importante, né? Para as outras culturas, e esse processo coletivo, de construção coletiva. Por isso estava dizendo a palavra inspiração, né? Porque quando a gente vê um outro bloco e vê o bloco na rua acontecendo, né? É mais do que nunca uma forma da gente se encher de alguma outra coisa que não a opressão do dia a dia, né? E como o nosso samba diz, né? O samba é quem levanta a franja da rotina, né? Então aquela rotina dura, pesada, o Carnaval ele oportuniza para nós uma forma de enxergar o mundo diferente, sem enormes romantismos, porque a gente sabe que a gente tem que pagar as contas na semana seguinte, tem que trabalhar de novo, segunda-feira é dia de preto, né? Como diz os Racionais, e o Mano Brown, mas assim, o Carnaval também é uma nova oportunidade, né? Porque ele acontece, são vários blocos, ou seja, são vários trabalhadores, não só os camelôs, né? Mas trabalhadores da música, trabalhadores da cultura de uma maneira geral. Então, a gente consegue ver que não está tudo perdido no sentido de coisas que nós gostamos de fazer, porque isso é importante, fazer coisas que a gente gosta de fazer, e fazer as coisas que, na verdade, vão fazer com que os nossos próximos, ou seja, quem vai vir depois da gente também vai poder praticar aquilo que a gente praticava. E, no meu modo de ver, não tem nada mais coletivo, né? Nada que tão significativo aí, não tanto de preço, mas tão valoroso quanto a construção coletiva e popular. E aí o Comuna que Pariu, nessa trincheira da cultura popular aqui no Rio de Janeiro, a gente tenta um pouco, a gente consegue, mas né, da forma nossa, fazer esse enfrentamento, né? Porque, como eu disse, né, o contexto, né, político neoliberal faz com que a gente queira mais individualizar as nossas ações, queira que a gente está só com a nossa fantasia garantida, a gente não olhe muito para o outro, eu tenho que lacrar, eu tenho que saber cantar, mas a gente não se preocupa com quem está, às vezes, ao redor, né? Então, nesse Carnaval, esse nosso não ter tempo de ter medo, é muito disso, assim, pra gente, que a gente não pode se desesperar, a gente não precisa, como Dom L diz, não precisa ter pânico de nada, porque, na verdade, nossos ancestrais passaram disso e, de repente, até pior. Né? Eu estou falando aqui, eu sou um filho de homens e mulheres negras, né? Meus ancestrais guardaram isso para mim, legaram isso para mim, e eu posso dizer com tranquilidade que o cativeiro que eles passaram certamente era muito pior do que eu estou passando, que a gente está passando. Então a gente pode sim super
né, ter um outro país. A gente está aí com um ano de eleição batendo na nossa porta. Então, depois desse carnaval, né, que é como se fosse um ano novo, né, para muita gente, que a gente possa, então, se inspirar. Porque, assim, de menos pior, a gente já está errando há muito tempo, Anderson. Eu tenho 30 anos, né? Então eu já estou vivendo o quarto governo do PT, né? E a gente já está há mó tempo falando assim, não, mas se a gente não fechar com o PT, não vai ter jeito. Então a gente já viveu o Bolsonaro, já viveu a pandemia, o governo do PT voltou. E o que a gente vai fazer, entendeu? A gente, do menos pior, a gente precisa pelo menos errar diferente, como o João Carvalho fala, né? Vamos errar pelo menos diferente. Que aí, pelo menos, a gente falou assim, erramos, mas não foi nada disso que a gente vem fazendo. Porque o que a gente vem fazendo, enquanto, né, eleições burguesas, não dá conta, né? É um guarda-chuva pequeno por uma chuva tremenda, né? É isso, camarada. Lamentavelmente, o cenário não é fácil, mas a gente precisa resistir, como o próprio Comuna traz no seu samba desse ano. É fundamental que a gente resista a tudo que está colocado. Não temos tempo de ter medo. Kaique Guerra, quero agradecer muito a tua presença. Quero desejar um bom desfile para vocês do Comuna que Pariu na próxima segunda-feira, a partir das 16 horas, é isso? Eu acho que um pouco antes, Anderson, acho que a partir das 3h30, que é o trio Todas as Cores, faz a abertura pra gente, e aí depois o bloco ataca às 4 e pouco. Acho que você tá certo no horário do Comuna, mas antes tem uma apresentaçãozinha que a gente preparou, que no ano passado o pessoal adorou, ano retrasado também. Então, assim, trio Todas as Cores, aliás, um abraço pra galera, promete uma apresentação pra lá de boa. Concentração a partir das 14 horas na rua Henrique Valadares, vai ter um esquenta ali até umas 4h30, onde o bloco entra com força total ali, fazendo seu desfile tradicional já no carnaval. Já são quantos carnavais, ô Kaique? Anderson, tirando da pandemia, acho que são 16 carnavais, se não me falha a memória aqui, porque a gente não fez carnaval na pandemia, né, respeitando ali as regras, né, de distanciamento e tudo mais, e a gente não foi um carnaval que foi até esquisito, né, foi em abril ali, e a gente tomou a posição enquanto direção de não fazer. Então, de 2009 para cá, tirando um, acho que são 16 carnavais. Desde 2009, o Comuna que Pariu nas ruas aí, fazendo o seu desfile, levando mobilização, militância política para o carnaval. Obrigado mais uma vez, um bom desfile na segunda-feira e meu grande abraço, viu, Kaique? Valeu, Anderson. Abraço, até a próxima. Abraço. Conversamos aqui com o Kaique Guerra, ele que é membro do bloco Comuna que Pariu, que desfila aqui no Rio de Janeiro, no carnaval, na próxima segunda-feira. Concentração a partir das 14 horas na rua Henrique Valadares, perto ali do edifício da Petrobras, ali no centro do Rio de Janeiro. Bloco que faz um esquenta, começa ali às 16h30 a desfilar até a rua 1º de março. Então, fica aí o convite para quem está aqui no Rio de Janeiro, quiser desfilar no Carnaval do Comuna. Eu sempre recomendo, já fui inúmeras vezes ao bloco, é muito bacana o desfile do Comuna, enfim, os sambas que eles trazem. Recomendo demais a quem quiser participar do Comuna esse ano lá no centro do Rio de Janeiro, na segunda-feira, a partir das 14 horas, na rua Henrique Valadares.